Bom dia, meninas! Hoje nós vamos estudar técnicas de arredondamento, certo? O que consiste o arredondamento? A gente está com um número, por exemplo, um número irracional. Vocês sabem que ele não consegue ser determinado com a quantidade finita de números, de algarismos. Então, a gente faz um arredondamento, ou seja, uma aproximação do número irracional. Uma quantidade finita de casas decimais. O número, a gente tem a parte inteira, que é o que está à esquerda da vírgula, e a parte fracionária, que é o que está à direita da vírgula. Se a parte fracionária, que é o que está à direita da vírgula, for totalmente igual a zero, o número é chamado de número inteiro, que é o caso desse exemplo aqui. Nesse aqui, a gente tem o 1, que está à esquerda da vírgula, é a parte inteira, e o 73205 é a parte fracionária, que é o que está à direita da nossa vírgula. Conforme a resolução 886/66 do IBGE, a gente tem formas de arredondamento. A gente vai fazer uma determinada alteração, a gente olha para o primeiro algarismo a ser abandonado, ou que a gente vai deixar de lado. A gente tem 3 casos a analisar. Primeiro caso, se o algarismo é 0, 1, 2, 3 ou 4. O último algarismo a permanecer ficará inalterado. Por exemplo, o 53,24 passa a ser 53,2, arredondando com uma casa decimal. Porque o primeiro dígito a ser abandonado seria o 4. Está dentro desse aqui. Então, o último dígito antes de ser abandonado é o 2, ele se mantém. O segundo caso é que o caso em que o primeiro dígito a ser abandonado é 6, 7, 8 ou 9. Nestes casos, a gente aumenta uma unidade no último algarismo a permanecer. Por exemplo, o 42,87, ele passa a ser 42,9, por quê? Com uma casa decimal, porque o 7 é o algarismo a ser abandonado. Então, a gente aumenta uma unidade no algarismo anterior. No 8, eu aumentei uma unidade, ficou 9. Mesma coisa no 2508, com uma casa decimal. O 8 está dentro dessa classe aqui, então aumenta uma unidade no anterior. 0 mais 1, 25,1. 53,99. O 9 é o dígito a ser abandonado, está nesse aqui, então a gente soma 1. Somando 1 aqui, ficou 10, então soma 1 na parte inteira, por isso que ficou 54,4. Agora, o caso um pouquinho mais delicado é o caso em que o algarismo a ser abandonado é 5. A gente tem duas opções, duas possibilidades nesse caso. O último algarismo seguido de zeros, caso seja ímpar, aumenta-se uma unidade ao último algarismo a permanecer. Por exemplo, 24,75. Se não aparece aqui, então é um zero. O 5 é o primeiro algarismo a ser abandonado, seguido de 0. O 7 é ímpar, correto? Por isso que ficou 24,8. 24,65. Aqui, o próximo algarismo é 0, por isso que não apareceu. E o anterior é par, então a gente mantém ele. 24,750000. O 5 é o primeiro algarismo a ser abandonado, seguido de 0. Então, a gente olha o anterior, é ímpar, então fica 24,8. 24,650000. O 5 é o primeiro algarismo a ser abandonado, seguido de 0. A gente olha o anterior, é par, então a gente mantém. O outro caso é seguido de algum número diferente de 0. A gente sempre aumenta uma unidade ao último algarismo a permanecer. Por exemplo, o 2,352. 5, o próximo algarismo é 2, então a gente aumenta uma unidade no anterior. Então, ficou 2,4. 25,6501. Aqui, o 5 seguido de 0, 1 é maior que 0, correto? Que aqui tinha que ser diferente de 0. 0, 1, então aumenta uma unidade, 25,7. 76260000. Aqui,
o algarismo a ser arredondado é o 6. O 6 não está no caso do 5, correto? Ele está nesse caso aqui. Então, a gente sempre soma uma unidade. Então, é 76,3. Resumindo, como é que fica? Caso haja necessidade de alteração, para nossa atenção, deve-se recair ao primeiro algarismo a ser arredondado. Esse aqui é o resumo desse fluxograma que eu apresentei a vocês. Seguimos o primeiro caminho quando o número algarismo a ser abandonado é 0, 1, 2, 3, 4. É o resumo da primeira condição. Aqui é o resumo da segunda condição e da terceira condição. No caso, ele subdivide em 2 exemplos, duas situações, correto? Muito bom.